foi publicado o edital para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. São diversas vagas para os cargos de analista e técnico do Ministério Público. Quer saber mais sobre essa oportunidade? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre esse edital. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concursos para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então à análise do edital, ou melhor, dos editais, porque são 3 editais. Isso mesmo, 3 editais para os cargos de analista e técnico do Ministério Público. Vou falar o que se tem a respeito desses editais, o que tem de tão interessante nesses editais. Primeira coisa, esses editais eles foram publicados no dia 21 de maio, com previsão de 69 vagas. Isso mesmo, 69 vagas, mais para os 3 editais, tá? E essas vagas são para os cargos de analista e técnico do Ministério Público. Para analista, eu preciso de ensino superior, para técnico, ensino médio. E a remuneração de técnico é de R$ 4.843,65 e de analista R$ 9.226,03, sem contar os outros benefícios que eu vou falar deles, tá bom? E a banca é a OCP. Eu vou mostrar aqui os editais, tá? O edital de concurso público número 60, com vagas de analista das especialidades de arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia florestal. Eu tenho também o edital para analista na especialidade de arquivologia e para o técnico do Ministério Público sem especialidade, né, pertencendo ao quadro de pessoal, aqui como requisito o ensino médio, e o terceiro edital, o 62, aqui é para as especialidades de psicologia, enfermagem, medicina, psiquiatria, medicina do trabalho, tá? Medicina, psiquiatria e medicina do trabalho. Interessante que dividiram os 3 editais, um voltado para exatas, outro para humanas e mais o ensino médio, né? E um outro para a área de biológicas. Interessante a divisão. Então, são 3 editais, o 60, 61 e 62, para facilitar na hora de fazer as inscrições. Agora eu vou falar das principais datas desse edital para que você não perca nenhum passo e consiga a sua aprovação nesse concurso público, mas para isso você precisa dessas datas. As inscrições elas estão abertas do dia 21 de maio até às 14 horas do dia 20 de junho, isso mesmo, 14 horas. Então tome cuidado, porque não é o dia inteiro, ele tem um limite às 14 horas, aí encerra o período das inscrições. E as inscrições podem ser feitas no próprio site da OACP, tá? Aqui, a taxa para analista R$ 200, para técnico R$ 150. Coitado do concurseiro, olha o valor da taxa. Ô, banca, tenha dó dos concurseiros, porque as taxas são muito caras, muito mesmo. Mas se você é inscrito no CadÚnico, você pode pedir a sua isenção. O período de isenção da taxa, ele é do dia 21 de maio até o dia 25 de maio. Pouquinhos dias, então tem que correr lá. Vai lá e solicita a sua isenção. Para pagar a taxa, essa taxa de 200 ou de 150, o prazo vai até o dia 20 de junho e a prova ocorrerá no dia 17 de agosto. Eu já adianto que não há possibilidade nesse concurso de fazer as 2 provas, fazer para analista e técnico, porque as provas são realizadas no mesmo período, que é o período da manhã. Vou falar sobre a prova, mas vamos falar de outras coisas agora. Eu quero falar dos cargos, então tá aqui. Primeiro edital, arquitetura, engenharia elétrica, mecânica e florestal. Segundo edital, arquivologia e técnico sem especialidade, porque demanda o ensino médio, e aqui é para a parte de gestão. Aqui eu tenho o terceiro edital, psicologia, enfermagem, medicina psiquiátrica e medicina do trabalho. Essas são as especialidades para esses 3 concursos públicos.
O que mais que eu posso te dizer é com relação às vagas. As vagas para analista, eu tenho apenas uma vaga só, sim. E aqui pode observar que eu não tenho vaga para fora de ampla concorrência. Eu tenho apenas uma vaga. As vagas para negros e pardos e a PCD, ela não tem não tem vagas por conta da quantidade, né, de vagas disponibilizadas nesse concurso. E eu tenho também, eu vou mudar aqui só, depois eu volto, para todos os cargos de analista, portanto, apenas uma vaga. Agora, para técnico eu tenho mais, tá? Técnico, quais são as vagas para técnico? Eu tenho 42 vagas de ampla concorrência, 12 para vagas de negros e pardos e 6 vagas para PCD. A carga horária de 40 horas semanais e aqui a gente tem a remuneração, né, os vencimentos básicos de cada um desses cargos. Como eu já tinha adiantado, a prova ela ocorre no período da manhã, então não dá para realizar as duas provas no mesmo dia, porque tem alguns concursos que isso é possível, realizar num período a prova de analista, no outro a prova de técnico, mas infelizmente neste não é possível. As provas são realizadas todas no período da manhã. Com relação à remuneração, outro ponto importante, porque eu falei do vencimento básico, ok, eu falei do vencimento para técnico, eu falei do vencimento para analista, mas tem mais coisa? Tem sim. Vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho um auxílio alimentação de R$ 2.054,94. Eu tenho também um auxílio saúde. Esse auxílio ele vai depender da sua faixa etária, tá? E ele tem um desconto que incide no seu no valor do seu vencimento, mas um valor bem pequeno, e ele vai incidir, mas vai variar de acordo com a faixa etária. Eu tenho também uma gratificação por exercício de atividade perigosa de 35% do vencimento básico e eu tenho um auxílio condução no valor de 30% do vencimento básico da classe inicial do cargo de técnico do Ministério Público. Então, essa remuneração, ela é muito legal mesmo. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho com relação à prova, outro ponto que alegra os concurseiros, quer dizer, a grande maioria, somente prova objetiva, isso mesmo, não tem a discursiva. A prova, ela é objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada. Ela vai ser realizada no dia 17 de agosto, no período da manhã, e tem caráter eliminatório e classificatório. Duração, 4 horas. Outro ponto é o local de prova, diferente de alguns ministérios públicos, que eles acabam dividindo, espalhando no estado os locais de prova para esse concurso apenas na localidade, numa única localidade, que é a cidade de Porto Alegre. Eu vou falar um pouquinho da prova e das áreas de conhecimento cobrada. No primeiro edital, que é o edital para analista dessa área de exatas, eu tenho o quê? Uma prova objetiva composta por informática, noções de direito e legislação, língua portuguesa e conhecimentos específicos. Todas essas disciplinas eu tenho peso 1, eu não tenho diferença. E eu já adianto que para analista, todas essas divisões internas com relação à prova, ela não tem peso diferente, o que não ocorre com o técnico. O técnico, sim, ele vai ter um peso diferente na língua portuguesa. Então, aqui eu tenho 7 questões de informática, eu tenho 7 de noções de direito e legislação, eu tenho 16 de português e eu tenho 30 de conhecimentos específicos. Percebam que o caráter dessa prova de informática, noções de direito e legislação e língua portuguesa, ele é classificatório, enquanto do conhecimentos específicos, ele é eliminatório e classificatório. Pontuação 60 significa que cada questão vale 1 ponto, tá? E com relação aos outros, a mesma coisa, só a estrutura que ela vai ser um pouquinho
diferente. Aqui eu tenho analista de arquivologia, 7, 7, 16 e 30, tá? Informática, noções de direito e língua portuguesa, cada um valendo peso 1, e mais o conhecimentos específicos nos mesmos moldes, esse sim, caráter eliminatório e classificatório. Vou para o último de analista, mesma coisa. Informática 7, noções de direito e legislação 7, língua portuguesa 16 e conhecimentos específicos. A estrutura da prova de analista é a mesma, o que vai mudar são os conhecimentos específicos a depender da área prestada, da especialidade prestada. E lembrando que somente conhecimentos específicos eu tenho classificatório e eliminatório, tá bom? Já para técnico do Ministério Público, aqui é um pouco diferente, porque ao invés de 7, eu tenho 5 de informática, eu tenho aqui raciocínio lógico-matemático, que eu não tenho para analista, aqui para técnico tem sim, 5 questões de raciocínio lógico-matemático, 20 de português, detalhe, português, peso 1,5. Isso significa que a prova de português vale 30, tá? E as noções de direito e legislação, 30 questões valendo peso 2, significa que vale 60. Isso significa que a prova como um todo, ela vai valer 100 pontos. E outro detalhe, neste caso, é eliminatório e classificatório. Eu não tenho essa divisão de apenas classificatório e apenas eliminatório. Então, essas são as áreas cobradas dentro desse edital. O que mais que eu posso te dizer? Requisitos para habilitação, mínimo de 60%. Aqui uma outra observação que eu faço, porque na maioria dos editais eu tenho uma diferença entre as vagas reservadas para as pessoas negras e pardas e para a PCD, eu tenho uma porcentagem diferente daquela de ampla concorrência. Aqui não. Aqui é a mesma 60%. Só preste atenção no detalhe, porque na prova de analista são 60 questões e equivale a 60 pontos. Já de técnico, o valor são 60 questões também, mas o valor são 100 pontos. Então muda o cálculo nessa relação de porcentagem. Lembrando que para analista, apenas eliminatório e classificatório, eu estou falando apenas dos conhecimentos específicos, tá bom? Então isso é muito interessante para ficar atento, porque tem uma diferença aqui no edital. E o que você está esperando? Não pode esperar não, a oportunidade está aí. E para isso, a Nova, ela trouxe para você um desconto incrível no curso para o pós, né, preparatório para esse técnico do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho um desconto de 50% no curso. Esse curso já está atualizado pós-edital, está saindo de R$ 525,60 por apenas R$ 21,90. Isso mesmo, R$ 262,80. Esse curso é completo e ele está atualizado em videoaulas, tem um plano de estudos feito por especialista, tutoria especializada, audimaterial de aulas para downloads, professores especialistas e o certificado de conclusão. Então não perca tempo e venha se preparar com a gente. Eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!